amigos queridos, amigas da Fraternidade, da Casa de Bezerra de Menezes, com muita alegria nós nos reunimos a vocês nesta data. Infelizmente, hoje eu não vou poder me fazer presente, eu não estarei no momento do encontro de vocês no Rio de Janeiro, e onde eu estarei, não me será possível entrar na sala do Zoom para conversarmos diretamente. Como o Alexandre e o Fernando muito generosamente me permitiram fazer a gravação, não perdi a oportunidade de abraçar um grupo tão querido na semana do seu aniversário. Nós comemoramos cada dia de funcionamento de uma casa espírita. Foi um desafio muito grande vivermos esse período da pandemia, passarmos por este período sem fecharmos as nossas portas de todas as maneiras. Nós encontramos caminhos, portas virtuais foram abertas para estarmos juntos. E eu já usei o verbo no passado, eu disse que foi um período porque Deus permita estejamos caminhando para um ano de 2022 em que possamos estar reunidos presencialmente. O nosso país começa a ter, assim, algum alívio nas perspectivas relativas ao desenvolvimento da pandemia, e nós agradecemos a Deus essa esperança que se renova, a oportunidade de nós voltarmos a frequentar as nossas casas, os nossos núcleos muito amados, em que, além de estudarmos juntos, nós trocamos também vibrações amigas, vibrações fraternais. Então, um abraço a cada um de vocês, a cada uma de vocês, esperando que se encontrem bem, com coragem, com esperança, com a alegria possível da hora, para continuarmos a nossa marcha, a nossa caminhada na Terra. O estudo que nos foi proposto hoje é um estudo que fala do Brasil, do Espiritismo no Brasil, como um projeto de Jesus. Essa conversa é bastante familiar aos espíritas que estão há alguns anos estudando a doutrina espírita. Nós tivemos, em 1938, uma contribuição trazida pelo espírito Humberto de Campos, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, e neste livro, Humberto de Campos fala sobre o Brasil, sobre o papel destinado ao Brasil no concerto de todos os povos. No mesmo ano, foi psicografada uma mensagem que foi publicada em 1940, no livro Novas Mensagens. Este é o texto que vamos estudar hoje com vocês, e por essa razão nós optamos por preparar alguns slides que nos permitissem acompanhar algumas leituras sem o cansaço de uma escuta apenas, né? O apoio visual, por vezes, é muito importante para a nossa concentração, então eu vou compartilhar com vocês agora aqui esses slides que apresentam o texto na sua íntegra. Nós temos aqui do cantinho direito, né, do slide, a capa nova da edição mais recente da obra, como dissemos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o livro Novas Mensagens, da autoria de Humberto de Campos. E a mensagem que abre o livro é a que trata do espiritismo no Brasil. Então, Humberto de Campos inicia o seu trabalho dizendo que, após a partida de Kardec, o movimento espírita teve algum curso, naturalmente, e já pertinho do século XX, tendo Kardec desencarnado em 1869, muitos dos seus colaboradores diretos, os trabalhadores da primeira hora do espiritismo, também já estavam no mundo espiritual, eles já tinham voltado para a espiritualidade. Nessa ocasião, então, numa ocasião, melhor dizendo, se reuniu um grupo de espíritos responsáveis por coordenarem esse movimento da codificação aqui na Terra. Esses espíritos que,
nos primeiros momentos, presidiram aos fenômenos, permitiram que os fenômenos se tornassem muito exuberantes na França, em outros países da Europa, também na América, para falar ao homem diretamente no que o sensibiliza, os seus sentidos físicos, da realidade do mundo espiritual, da vida no mundo espiritual, dando materialidade, dando concretude, podemos dizer assim, até de alguma maneira, àqueles princípios que vinham sendo declarados, defendidos pelas religiões ao longo do tempo. As religiões tratam de uma vida transcendente, elas falam de uma vida para além desta vida. O Espiritismo, no entanto, é a doutrina que tornou aquilo que estava no campo da crença um objeto de conhecimento, com uma metodologia própria, com recursos próprios. O Espiritismo se constituiu como uma ciência de observação, como Kardec define no livro O que é o Espiritismo, com as suas implicações filosóficas que acabaram, pelo seu conteúdo moral, aproximando o Espiritismo do campo das religiões, nessa sua dimensão religiosa. Então, esse grupo de espíritos que existem em diferentes partes do planeta, que atuam, obram em diferentes partes do planeta, se reuniram para fazer uma espécie de um balanço, o que teria acontecido nesse período em relação ao desenvolvimento do espiritismo na Terra, na sua divulgação, na sua propagação. Esse tipo de encontro pode parecer, meus irmãos, minhas irmãs, um pouco despropositado. Parece que os espíritos não acompanharam o processo, eles precisariam dessa avaliação, não saberiam eles o que estava acontecendo. Então, nós precisamos lembrar que a Terra é um mundo ainda inferior, é um mundo que está mais perto do início do desenvolvimento dos mundos do que do final do processo, como o mundo celeste, o mundo divino. Numa escala de mundos que foi proposta por Kardec, que se encontra no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estaríamos assim no nível 2, se considerarmos a escala de 1 a 5. Então, nós não temos uma estrada evolutiva tão longa assim. A Terra é um mundo imperfeito. E os espíritos que aqui atuam, eles são espíritos mais avançados que nós, eles são espíritos bem mais desenvolvidos, mas ainda não são aqueles espíritos completos na sua evolução. O único espírito pleno, puro, que ainda está vinculado ao nosso planeta é Jesus. Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. Esse modelo de perfeição que foi oferecido à humanidade terrena. O outro aspecto que vale considerar a respeito desse acompanhamento do nosso processo de evolução é que não há um determinismo absoluto. A nossa evolução vai sendo construída passo a passo. Então, a espiritualidade, naturalmente, ela planeja, ela projeta, ela trabalha. No entanto, o que efetivamente vai se dar no plano terreno tem a ver com as escolhas que nós fazemos, com as possibilidades que nós temos e como nós, de alguma maneira, realizamos ou não essas possibilidades. Se nós nos colocamos, de fato, a serviço deste projeto divino maior, ou não. Na maioria das vezes, infelizmente, aqueles projetos que idealizamos no mundo espiritual ficam esquecidos na nossa memória quando nós ingressamos neste corpo material muito denso que apaga essa memória espiritual nossa, ela fica só de uma forma inconsciente, preservada na consciência profunda do ser, mas que fica, de alguma maneira, apagada pela nossa relação tão íntima com a matéria. Quando nós entramos no mundo físico e voltamos a experimentar as sensações que a matéria proporciona, na maioria das vezes, nós abandonamos os nossos projetos. Então, esse balanço feito pelos espíritos, essa reunião em que cada um vem trazer à Terra, vem trazer para o encontro
melhor dizendo, o fruto dos seus conhecimentos, das suas observações, faz todo sentido. Quando estudamos os anjos guardiães, os espíritos protetores no Livro dos Espíritos, nós aprendemos que os espíritos acompanham nações, existem espíritos responsáveis pelas coletividades, existem os espíritos responsáveis pelas famílias, existem aqueles que são responsáveis pelos países. Então, cada espírito colocado em determinada posição, coordenando determinada tarefa, tem a ciência daquilo que está acontecendo naquela região que está sob a sua tutela. E neste encontro, cada um levou o seu aprendizado, as suas informações para compartilhar com os demais companheiros, para que fosse feita, então, uma avaliação mais precisa sobre o desenvolvimento do espiritismo neste final do século XIX, já no limiar do século XX. Diz Humberto de Campos, vivia-se então no limiar do século XX, de alma aturdida ante as renovações da indústria e da ciência, aguardando-se as mais proveitosas edificações para a vida do globo. Falava-se aí, nesse conclave do plano invisível, com respeito à propagação da nova fé em todas as regiões do mundo, procurando-se estudar as possibilidades de cada país no tocante ao grande serviço de restauração do cristianismo em suas fontes simples e puras. Vejamos que cada nação tem o seu papel. Cada coletividade tem o seu projeto de desenvolvimento. Muitas vezes, quando pensamos no Brasil como a pátria do Evangelho, como o coração do mundo, colocamos o nosso país acima das outras nações, pelo menos no nosso imaginário, como se a contribuição do Brasil fosse uma contribuição maior, mais relevante. No entanto, fica claro aqui no texto de Humberto de Campos que todas as nações têm as suas possibilidades, todas elas têm um papel a oferecer. E naquele final do século XIX, cada país estava realizando, ao seu modo, essa consolidação, ou melhor, essa restauração, essa tentativa de recuperação do cristianismo nas suas fontes simples e puras. O cristianismo foi uma doutrina criada a partir da vivência de Jesus. Nós sempre precisamos lembrar que Jesus não era cristão. Jesus era judeu. E Jesus não apresentou um corpo de doutrina. Jesus nos convidou a amar. Jesus falou às nossas almas, aos nossos corações. E a criação, a formulação, essa articulação do cristianismo foi uma obra humana. Por isso, ao longo da história, ficaram as nossas marcas humanas, as nossas tristes marcas humanas. A mensagem de Jesus é uma mensagem simples e é uma mensagem que nos convida a todos a uma vivência fraternal. Nós nos distanciamos dessa mensagem pura e simples, vamos criando sistemas sobre sistemas de compreensão do cristianismo, ainda afastados desse sentimento puro de união a todos os seres, a todas as criaturas. Então, depois de várias considerações que foram feitas em torno do assunto, o diretor espiritual da grande reunião, que não foi aqui nomeado por Humberto de Campos, falou com segurança e energia. Irmãos de eternidade, no mundo terrestre, de modo geral, as doutrinas espiritualistas, em sua complexidade e transcendência, repousam no coração da Ásia adormecida. Nós precisamos considerar que o Evangelho do Divino Mestre não conseguiu ainda harmonizar essas variadas correntes de opinião do espiritualismo oriental com a fraternidade perfeita, em vista das nações do Oriente se encontrarem cristalizadas na sua própria grandeza há alguns milênios. Então, nós colocamos aí, ao lado direito, no slide, um mapa da Ásia para lembrarmos das suas importantes nações, de grandes nações, que têm um papel muito importante no desenvolvimento da espiritualidade humana. Nós que somos filiados ao cristianismo, abandonamos muitas vezes a ideia
de que em outros cantos do mundo, Cristo também se faz presente. E antes da vinda do Cristo na Terra, nós já tínhamos ensinamentos muito importantes na tradição do hinduísmo, no livro dos Vedas. Nós temos a tradição budista muito antes de Cristo, Buda, que cria a sua filosofia, a sua religião, podemos dizer assim, na Índia, uma filosofia que ganha muito espaço na China. Então, ali nós temos o berço da espiritualidade. Ultimamente, nós temos encontrado nessas práticas espirituais do Oriente muitos elementos importantes também para a nossa vida mental plena, saudável. Nós temos as práticas de meditação que vêm sendo estudadas nos campos das ciências ocidentais, cujos benefícios são inquestionáveis. São ativadas áreas cerebrais que nos dão bem-estar, sensação de prazer, paz interior, que nos pacificam. Áreas que, estimuladas, desenvolvem a produção, estimulam a produção de hormônios que nos trazem a saúde do corpo, a saúde mental. Então, precisamos pensar que do Oriente vieram práticas de espiritualidade que, no fundo, também foram enviadas à Terra por Jesus. Jesus não dispensou a sua vinda, o seu testemunho pessoal, mas contou em todas as eras com trabalhadores, outros que foram os seus enviados e seus prepostos na Terra. Mas essas ideias de espiritualidade complexas, né, são transcendentes. O hinduísmo, por exemplo, tem lá os seus deuses de muita complexidade, é uma estrutura complexa bem religiosa, bem complexa, né? Nós temos o taoísmo, por exemplo, lá na China, que também tem conceitos filosóficos de muita profundidade, mas a Ásia se encontrava adormecida, porque esse evangelho do Divino Mestre, então vejamos aqui que o Humberto de Campos assume que essas ideias do Oriente, ideias não cristãs, faziam parte do programa de Jesus, porque também poderiam ser consideradas o Evangelho, né, do Divino Mestre. Não conseguiu harmonizar essas correntes. Então, hoje nós temos, em muitos desses países também, cristãos, mas que essas práticas não se efetivaram numa vivência fraterna perfeita. Há aqui um ideal de grandeza dessas nações que impede essa integração mais plena entre povos, entre nações. E adverte o irmão espiritual, o coordenador da reunião, que em breve as forças da violência acordariam esses países que dormiam o sono milenário do orgulho numa injustificável aristocracia espiritual, a fim de que eles se integrassem na lição da solidariedade verdadeira mediante os ensinamentos do Senhor. Vamos lembrar que no início do século XX, nós estávamos aí às vésperas de duas grandes guerras que provocaram muito sofrimento em todos os cantos do planeta. Não foi diferente na vida do Oriente. Então, diz aqui o diretor, urge, pois, nos voltemos para a Europa e para a América, onde se campeiam as inquietações e ansiedades. Onde, melhor dizendo, né? Onde se campeiam as inquietações e ansiedades, existe um desejo real de reforma em favor da grande cooperação pelo bem comum da coletividade. O final do século XX testemunha a presença de grandes homens no campo das ciências exatas, no campo das ciências humanas, no campo das ciências sociais. Esses homens que fizeram propostas para mudar a vida na Terra, ideais superiores de uma sociedade mais justa, menos hierarquizada, mais fraterna, uma sociedade de diferenças, mas não de desigualdades. Então, esses ideais que estavam em efervescência na Europa e na América geravam ansiedade, muita inquietação, mas esse desejo real de transformação, de reforma, abriu espaço para a ação da espiritualidade superior nessas coletividades.
diz aqui o instrutor. Certo, essa renovação é sinônima de muitas dores e dos mais largos tributos de lágrimas e de sangue, mas sobre as ruínas da civilização ocidental deverá florescer no futuro uma sociedade nova, sobre a base da solidariedade e da paz em todos os caminhos dos progressos humanos. Examinemos os resultados dos primeiros esforços do Consolador no Velho Mundo. O projeto da codificação se consolida na França, na Europa desejosa de transformações. Lá havia o desenvolvimento de ideais que vieram da Revolução Francesa, de liberdade, de igualdade, de fraternidade. E essas ideias que foram florescendo na filosofia, que foram também florescendo no campo das ciências, foram permitindo que essa doutrina, que tinha sua base material e fenomênica, mas que transcendia em espiritualidade, encontrasse condições para que o processo de codificação fosse realizado, fosse empreendido. Então, depois disso, começam as avaliações, os resultados, não é? Kardec partiu, os seus primeiros trabalhadores também voltaram ao mundo espiritual, e como estava aí no limiar do século XX, o Velho Mundo. Naturalmente, a primeira avaliação foi do que estava acontecendo ali na França, não é? Os representantes dos exércitos de operários que laboram nos diversos países da Europa e da América começaram a depor sobre os seus trabalhos, no Congresso do Plano Invisível, elucidando-os sinteticamente. Então, cada representante, ou os grupos de representantes, foram falando em nome das suas coletividades. Então, um deles exclamou que a França, berço do grande missionário e codificador da doutrina, desvela-se pelo esclarecimento da razão, ampliando os setores da ciência humana, positivando a realidade de nossa sobrevivência através dos mais avançados métodos de observação e de pesquisa. Lá se encontram ainda numerosos mensageiros do alto, como Denis, Flammarion e Richer, clareando o mundo os grandes caminhos filosóficos e científicos do porvir. Então, Humberto de Campos fala aqui que Leon Denis ainda estava reencarnado, assim como Camille Flammarion e Charles Richer. Homens de filosofia, os dois primeiros mais relacionados ao espiritismo, Leon Denis, um militante da causa espírita, Flammarion teve aproximações e distanciamentos em relação à doutrina, e Charles Richer era um pesquisador que escreveu, em 1922, um tratado de metapsíquica. Então, ele era mais sediado no campo da ciência e ele preferiu esse afastamento do campo da religiosidade para que a sua pesquisa fosse o mais objetiva possível e considerada a mais fundamentada no positivismo, para que os resultados fossem melhor considerados ou mais considerados pelos seus contemporâneos. Então, era isso que estava acontecendo na França. Denis, Flammarion e Richer investindo nessas bases filosóficas e científicas para consolidar o espiritismo no porvir. A Grã-Bretanha, afirmava outro, multiplica os seus centros de estudo e de observação, intensificando as experiências de Crookes e dissolvendo antigos preconceitos. Nós temos a pesquisa importantíssima de William Crookes, ele que trabalhou acompanhando o fenômeno com a Florence Cook, né, e o quanto essa pesquisa teve repercussão, o quanto ela foi impactada. É um trabalho de muita expressão, um trabalho bastante importante, mas também no campo do estudo, da pesquisa, da ciência de observação. Na Itália, o quadro também não era muito diferente, né? A Itália, disse outro mensageiro, teve com César Lombroso, o início de experiências decisivas. O próprio Vaticano se interessa pela movimentação das ideias espiritistas no seio das classes sociais, onde foi estabelecido rigoroso critério de análise no comércio com os planos invisíveis para o homem terrestre. Então, o Vaticano acompanhou de perto, queria saber os resultados dessa pesquisa, e o César Lombroso teve um papel também importante na investigação fenomênica. Vejamos que a Europa ela está
com o seu foco na filosofia e na ciência. Na Rússia, as pesquisas também estavam em andamento, né? Em outras regiões do norte, vejamos bem, né? Outros países também, mas a Rússia ganhou maior expressão. Conseguira com Aksakov, Alexander Aksakov, a difusão de nossas verdades consoladoras. Até a corte do czar se vê interessando nas experimentações fenomênicas da doutrina. Czar, nós sabemos, é um monarca russo à época, né? Assim como existiam imperadores e reis, o monarca na Rússia era chamado de czar ou czar, segundo a pronúncia, né, mais própria, mais próxima ao russo. Então, Alexander Aksakov estudou o fenômeno, nós temos uma obra dele muito importante, muito estudada no movimento espírita, que é o animismo e o espiritismo, e ele também ajudou a pensar esse aspecto fenomenológico da doutrina. A Alemanha, afirmava ainda o outro, possui numerosos físicos que se preocupam cientificamente com os problemas da vida e da morte, enriquecendo os nossos esforços de novas expressões de experiência e cultura. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês, companheiras, uma matéria que nós podemos ler no site da Universidade Federal de Juiz de Fora. Lá eles têm um núcleo, nessa universidade, que é um núcleo de pesquisa sobre saúde e espiritualidade. Esse núcleo é muito importante, tem uma produção acadêmica muito importante. E nessa página aí, do NUPS, a gente pôde encontrar uma matéria que saiu em 2017, vejamos, ela é bem recente, que fala sobre uma pesquisa na Alemanha, uma pesquisa que tinha sido publicada num importante instrumento, uma importante revista de divulgação científica, não é? Uma revista que trata de pesquisas com neuroimagens, uma revista de psiquiatria, com relevância, uma revista importante na sua área, que fez pesquisas com 8 médiums, 6 médiums brasileiros, ou melhor, alemães, e 2 médiums brasileiros, pessoas comuns, médiums que não têm uma expressão, um conhecimento internacional, e eles foram submetidos a exames de imagem, uma pesquisa que foi processada em 3 etapas, não é? Então, no primeiro momento, eles faziam ali uma atividade comum, como cálculo, atividades comuns. Numa outra etapa, eles eram induzidos ao transe mediúnico, e numa terceira etapa, eles eram convidados a imaginar o transe, a imaginar que o fenômeno estava acontecendo. E o que as pesquisas revelaram? Que no momento em que os médiuns estavam relatando as suas percepções do mundo espiritual, não eram as áreas ligadas à imaginação, à criação, que são as áreas do nosso córtex, né, as áreas mais frontais do nosso cérebro, não eram elas que estavam ativas. As áreas ativas eram mais recuadas, são das nossas percepções e das nossas sensações, ou seja, são aquelas ligadas à materialidade, aquilo que a gente experimenta no campo material. A pesquisadora brasileira, né, que está associada, é a Alessandra Gnatto Mainieri, o nome dela, ela é uma pesquisadora, uma psicóloga brasileira, ela é muito cuidadosa, como são os pesquisadores que têm um compromisso, um rigor científico. Então, ela é muito cautelosa na leitura do fenômeno. Ela diz, eu não posso afirmar que tem espírito, porque eu não posso investigar o mundo dos espíritos, eu não tenho instrumentos para isso. Ela até usa uma imagem interessante, ela diz que costuma dizer aos alunos que se entre várias cadeiras uma falar, ela vai estudar, pesquisar a cadeira que fala e não todas as outras. Então, ela diz aqui que ela não pode dizer que há espíritos, a partir daí, ela diz que pode declarar com certeza que no momento do transe não é a área da imaginação que está sendo ativada. É uma área de percepção, aquela mesma área que fica ativada quando a gente vê um objeto concreto, um objeto real. Isso mostra que a Alemanha continua desenvolvendo o seu papel no campo dos estudos, ligados mesmo ao campo científico relativos ao conhecimento do mundo espiritual. Em umas exposições a essa altura, quando uma luz doce e misericordiosa inundou o ambiente da reunião de sumidades do plano espiritual. Então, vieram, nesse momento, entidades
espíritos de uma hierarquia mais elevada. Todos se calaram, tomados de emoção indizível, quando uma voz augusta e suave falou através das vibrações radiosas de que se tocava a grande assembleia. Então vejamos o que diz esse espírito superior, né, hierarquicamente aí aos demais. Amados meus, não tendes para a propagação da palavra do Consolador, senão os recursos da falível ciência humana? Então vejamos que aquele grupo de espíritos desencarnados, coordenadores dos trabalhos em desenvolvimento no final do século XIX, de propagação do espiritismo, de desenvolvimento do espiritismo, eles tinham limitações, porque essas tarefas estavam ligadas ainda ao campo da ciência humana. Esquecestes que os excessos do raciocínio prejudicaram o coração das ovelhas desgarradas do grande rebanho? Por vezes, esse excesso de intelectualidade atrapalha, companheiros, porque cria ilusões de superioridade, cria uma arrogância em relação aos eventos da vida, aos eventos do mundo. Vamos lembrar de Paulo, quando esteve em Atenas. Paulo que falou tantas comunidades, a tantos grupos diferentes, e ele alimentou a expectativa de que, em Atenas, ele seria compreendido. Porque lá era o berço da intelectualidade, lá estavam mentes brilhantes. Então, essas mentes poderiam compreender melhor o alcance da obra de Jesus. No entanto, a experiência de Paulo em Atenas é uma experiência que proporciona a ele uma decepção enorme, muita tristeza. É nesse momento, né, que ele fala da diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Porque essa sabedoria dos homens é uma sabedoria limitada. Ela é importante, ela tem o seu papel, ela é fundamental, ela é um instrumento que nós temos para a validação do nosso conhecimento, mas ela tem os seus limites, nós sabemos, né? Uma característica do conhecimento científico é a sua falseabilidade. Isso é estranho da gente pensar, né? Um conhecimento ele é tão mais válido quanto mais se possa provar que ele é falso. O que isso quer dizer, de fato? Quer dizer que aquele experimento vai poder ser testado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E existe a possibilidade, então, dele ser falseado. Se ele vai se mantendo, apesar de o tempo ir passando, se repete o experimento, ele permanece válido, ele continua sendo tido como verdadeiro. Mas você deve, não é provar que ele é falso, é você colocar em jogo a possibilidade de ele ser. Porque é assim que a ciência se constrói. Uma base, outra base, né? Você vai construindo um edifício sobre determinadas bases. Em alguns momentos, essas bases não são mais suficientes para explicar a totalidade. Então, você avança na produção do conhecimento. Assim é a ciência terrena. Ela é uma ciência provisória, ela é produto do conhecimento humano, o ser humano é limitado, a ciência é limitada. Então, por vezes, esse excesso, essa sofisticação intelectual prejudica, porque aquela grande intelectualidade ateniense não podia admitir que um homem simples tinha subido à cruz e que esse homem teria voltado à vida, aparecido novamente depois de 3 dias. Então, Paulo foi achincalhado, ele sofreu com deboches, com ironias, né? O excesso de intelectualidade, às vezes, nos dá a ilusão do saber. Não haverá verdade sem humildade e sem amor. Olha que linda essa declaração, né? Então, a gente não precisa opor o que é verdadeiro àquilo que é do campo do coração. É uma aliança que vai nos aproximar da verdade plena, definitiva. Porque toda a realidade do universo e da vida deve chegar ao pensamento humano, antes de tudo pela fé. Ao sopro dos seus resplendores eternos e divinos. Operários do Evangelho, excelente é a ciência bem intencionada do mundo, mas não esqueçais o coração em vossos labores sublimes. A gente não pode esquecer que nós tivemos 2 grandes guerras
uma destruição monumental, produto do conhecimento humano. Nós conhecemos a energia atômica, uma energia potente, uma energia poderosa, advinda ali das manipulações, vamos dizer assim, não é? Da ação humana sobre as forças potentes do universo atômico para produzir a morte e a destruição. Então, um conhecimento que não está calcado no coração, no sentimento legítimo, esse conhecimento pode ser pernicioso, ele pode fazer mal, quando a gente usa o conhecimento em prejuízo nosso e dos nossos semelhantes. Procurai a nação da fraternidade e da paz, onde se movimenta o povo mais emotivo do globo terrestre. E aí iniciai uma tarefa nova. Se o Cristo edificou a sua igreja sobre a pedra segura e inabalável da fé que remove montanhas, e se o Consolador significa a doutrina luminosa e santa da esperança de redenção suprema das almas, todos os seus movimentos devem conduzir à caridade, antes de tudo, porque sem caridade não haverá paz, nem salvação para o mundo que se perde. Aqui, então, existe essa solicitação para que se volte o olhar para o povo, que era um povo muito emotivo, um povo que tinha uma alma ardente, que é a alma do povo brasileiro, da nossa identidade brasileira. Então, nesse instante, relata Humberto de Campos, uma copiosa efusão de luzes, como bênçãos do Divino Mestre, desceu do alto sobre a grande assembleia, assim que o apóstolo do Senhor terminou a sua exortação comovida e sincera, luzes essas que se dirigiam, como aluvião de claridade, para a terra generosa e grande, que repousa sob a luz gloriosa da constelação do Cruzeiro. Então, esse movimento, esses olhares se dirigiram ao Brasil como uma terra, uma nação para a qual migraria esse movimento espírita na tentativa de acessar a criatura humana pelo coração. E foi assim que a caridade selou, então, em todas as atividades do espiritismo brasileiro. Seus núcleos, em todo o país, começaram a representar os centros de Eucaristia divina para todos os desesperados e para todos os sofredores. Então, se na Europa foi essa parte filosófica, foi a parte científica que prevaleceu, foi no coração do povo brasileiro que essa feição da fraternidade, da caridade, do amparo ao próximo, mostrou a sua face no campo do movimento espírita. As instituições espíritas foram sendo conhecidas no nosso país como instituições de caridade. Hoje, muito se faz nesse campo da assistência social, mas nós não tínhamos ONG, vamos lembrar disso, não existiam as organizações não governamentais, e não era proposta de muitos núcleos religiosos a assistência àqueles que tinham poucos recursos, aqueles que eram os excluídos, os invisíveis, como nós chamamos na atualidade. E o espiritismo ganhou muito respeito no Brasil de outras denominações religiosas. Ele foi capaz de romper muitas resistências pela sua ação de caridade junto aos mais necessitados materialmente. As casas espíritas socorriam os enfermos espirituais, socorria aqueles que apresentavam graves obsessões, que eram muitas vezes considerados loucos e que encontraram na doutrina espírita um espaço profícuo de ação no bem pela mediunidade. Mas também o espiritismo acolheu os sofredores carentes de pão, de agasalho, e isso trouxe ao espiritismo esse caráter humano, essa feição humana consoladora da doutrina. Multiplicaram-se as tendas de trabalho do Consolador em todas as suas cidades prestigiosas e as receitas mediúnicas, os conselhos morais, os postos de assistência, as farmácias homeopatas gratuitas, os passes magnéticos multiplicaram-se em toda parte no Brasil para a fusão de todos os trabalhadores no mesmo ideal de fraternidade e de redenção pela caridade mais pura. Né? Que bonita
esse relato de Humberto de Campos, nós encontramos a respeito ainda dessa relação entre a ciência e essa prática da caridade fraterna, que nós não precisamos relacionar necessariamente à religião. No Brasil, o espiritismo ganhou também uma feição religiosa pela sua formação cultural, um país de formação católica, então muitas marcas dessas práticas culturais que foram construídas em outros campos religiosos acabaram também sendo absorvidas pelo movimento espírita em alguma medida, de alguma maneira, mas a caridade é essa implicação ética, moral que o conhecimento do espiritismo nos dá. É essa ideia de que nós somos uma coletividade, nós precisamos nos socorrer uns aos outros. E a esse respeito, nós trouxemos aqui algumas reflexões em torno de um texto chamado 20 Questões com Gabriel Delany, que é uma obra que também não circula muito, ela nem é tão citada assim nos encontros espíritas. É um livro psicografado por Chico Xavier e Valdo de Vieira, da autoria de André Luiz. Os capítulos ímpares são da autoria do Valdo e os capítulos pares de autoria de psicografia do Chico. Não são de autoria, são de psicografia. O espírito autor é o mesmo, André Luiz. Os capítulos ímpares ele escreveu pelo Valdo Vieira, os capítulos pares pelo Chico Xavier. Aliás, o André Luiz faz isso também em outras obras, né? Em alguns outros livros ele também produz dessa maneira, ele escreve dessa maneira. E neste capítulo aqui, do livro Entre Irmãos de Outras Terras, aliás, vou fazer aqui um pequeno recorte, só para dizer que esse livro tem esse título porque ele foi escrito fora do Brasil. Valdo e Chico Xavier estavam nos Estados Unidos, foram convidados também para que a sua mediunidade fosse pesquisada, e lá, então, eles receberam diversas mensagens. Esse texto de André Luiz traz uma entrevista de André Luiz com Gabriel Delany na espiritualidade. Ele faz perguntas a Gabriel Delany, um dos cooperadores de Kardec ali, né, dos primeiros tempos, e que teve um papel muito, muito importante no movimento espírita francês e daí para o mundo. Né? E em algum momento, na pergunta número 7, o André Luiz pergunta se não seria importante que os espíritos superiores patrocinassem mais amplas manifestações da mediunidade, de efeitos físicos, para impressionar os homens, para benefício dos homens, como sejam as materializações e os fenômenos de voz direta. E aí ele pergunta a Gabriel Delany o que ele pensa sobre isso. Delany diz: creio que a mediunidade de efeitos físicos serve à convicção, mas não adianta ao serviço indispensável da renovação espiritual. Os espíritos superiores agem acertadamente, em lhe podando os surtos e as motivações, para que os homens, nossos irmãos, despertem a luz da doutrina, entregando à consciência o esforço do aprimoramento moral. Então, destacamos esta pergunta e esta resposta, porque essa frase é lapidar de Delany. A mediunidade de efeitos físicos serve à convicção, mas não adianta o serviço indispensável da renovação espiritual. Ou seja, nós podemos ser espíritas, podemos ter convicção no fenômeno, mas continuar com o nosso repertório íntimo da mesma maneira no campo das emoções. Nós podemos ser espíritas intolerantes, nós podemos ser espíritas de má vontade, nós podemos ser espíritas arrogantes, podemos ser espíritas vaidosos, podemos ser espíritas, enfim, podemos fazer aí uma lista das nossas mazelas morais, porque acreditar no fenômeno não implica necessariamente a nossa transformação como seres morais, espirituais. Não por acaso, Kardec estabeleceu como princípio: fora da caridade não há salvação. E ele não está falando aqui de religião, ele está falando de uma caridade que se traduz numa vivência do amor do Cristo. Né? Lembramos a questão 886, sempre voltamos a essa questão do Livro dos Espíritos, talvez uma das questões mais importantes do livro, porque nela nós vamos encontrar o conceito de caridade conforme entendia o Cristo, que não é esse ato de doação, não é apenas
a aplicação do passe não é apenas o atendimento fraterno, não é apenas o oferecimento da bolsa, é a ação íntima, o movimento íntimo da criatura no ato da doação, no ato da aplicação do passe, no momento do atendimento fraterno. Então, se a gente, no momento que atende alguém na casa espírita, adquire aquela postura de distanciamento, né? Nós somos ali bons servidores do bem, que vamos compassivamente, misericordiosamente, atender a quem está sofrendo, a nossa ação pode ter até valor para quem recebe, mas para nós ela está sendo um treino de virtude, mas não uma virtude legítima, porque ela não vem acompanhada da nossa emoção, do nosso sentimento de fraternidade, do nosso desejo muito sincero de que aquela criatura saia da sua situação de dor. Ofertar a bolsa feliz intimamente por saber que naquele dia aquela pessoa vai ter o que comer. Porque muitas vezes nós não sabemos o que é essa experiência de sentir fome e não saber o que comer. E quantas vezes nós abrimos as nossas geladeiras que tem muitos artigos e dizemos, nossa, hoje não tem nada de bom para comer. Então, quando nós nos colocamos no lugar do outro e desejamos todo o bem ao outro, esse amor se concretiza na ação. Ele se materializa na bolsa, ele se materializa no passe, ele se materializa na palavra amiga, na palavra fraterna, de estímulo. Mas aquilo é o que aparece. Aquilo que não aparece é o sentimento que acompanha, né? Então, a caridade, conforme entendia Jesus, é essa benevolência para com todos. O que é benevolência? É essa boa vontade, é esse bem-querer. Será que nós temos nos relacionado com as pessoas no lar, no trabalho, na vida social, no Facebook, no WhatsApp, com essa disposição? Ser benevolente é ter disposição para o bem. Essa disposição está viva em nós, ter indulgência para com as faltas alheias. Nós estamos vivendo um momento de intolerância em todas as esferas da nossa vida comum. Pequenas coisas geram grandes conflitos. Estamos todos muito reativos, muito impacientes. E o perdão das ofensas. Esse perdão que advém da compreensão de que os nossos irmãos erram porque são imperfeitos. E nós os compreendemos porque somos imperfeitos. É esse perdão que não é uma concessão de quem é bom para quem é atrasado. É a atitude de ir ao encontro da fraqueza do outro, porque eu mesma reconheço as minhas fragilidades. É esse movimento que nós deveremos buscar, mais do que convicções, mais do que ideias. Então, nós terminamos, companheiros, esse nosso estudo, né? Vamos concluindo, pedindo que possamos refletir, pedindo a Deus que nos ajude nessa reflexão, porque esse movimento espírita foi crescendo no Brasil, e como lembra Divaldo, aquilo que cresce muito em superfície, às vezes perde em profundidade. Nós precisamos viver essa doutrina que tantos benefícios nos oferece a todos. E nós haveremos de viver dias difíceis. Daqui para frente, nós sabemos disso, nós estamos num momento difícil da nossa nação. Eu costumo dizer assim, a gente parou, né, num ponto e ali a gente empacou. A gente não está conseguindo sair disso, desse impasse que dividiu o nosso país, tratando pessoas como inimigos, pessoas que pensam de modo diferente como inimigos, e que sejam nossos inimigos. Nós seguimos um mestre que nos convida a amar o inimigo. Não é concordar com ele, não é defender o seu ponto de vista, mas é compreendê-lo, entender que cada pessoa tem a sua história, a sua trajetória, dialogar fraternalmente, evitar tensões desnecessárias, postagem que só aumentam a tensão social, que só alimentam o ódio de pessoa a pessoa, de grupo contra grupo. Porque se o Brasil recebeu uma tarefa, uma destinação, podemos dizer assim,
Isso é um projeto. Se esse projeto vai ser realizado ou não, depende de nós, brasileiros. Essa é a contribuição que nós faremos ou deixaremos de fazer. Então, precisamos pensar muito sobre aquilo que está em nossas mãos, porque, como dizia Leon Denis, o Espiritismo será o que os espíritas dele fizerem. Que nós, brasileiros espíritas, ofertemos a nossa parte na tarefa fraternal de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, que vocês tenham um resto de encontro muito feliz, muitos anos de vida para todos vocês e para essa casa muito querida. Um grande abraço, meus irmãos, minhas irmãs.